Mais uma bola dentro do governo Lula. O fim do programa das escolas cívico-militares. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão Valeu. Peço que ao final do vídeo você deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a fortalecer a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você for de Alagoas, você pode assistir os vídeos do blog do Cadu às 12h45 dos domingos na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Caso você não seja aqui de Alagoas ou não assine a NET, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no final da manhã de 13 de julho, são agora 11 horas da manhã, e na véspera, o governo Lula, o MEC anunciou, anunciou o fim do programa das escolas cívico-militares no Brasil. E temos aí mais uma bola dentro do governo Lula, mais um gol do governo Lula. As escolas cívico-militares, ao contrário do que muita gente acha, não são o mesmo do que as escolas militares. As escolas militares elas são diretamente ligadas às Forças Armadas ou às polícias militares. Por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem o Colégio Tiradentes, que é um colégio ligado à Polícia Militar de Alagoas. As escolas cívico-militares foi um programa de 2019 criado pelo governo genocida de Jair Bolsonaro, genocida e militar de Jair Bolsonaro, em que colocou um monte de militar aposentado da reserva, enfim, para dar ordem em professor dentro de escolas públicas, seja das redes estaduais, sejam das redes municipais. O próprio programa, o site do programa Escola Cívico-Militar, pontua isso, né? Veja o que é que diz o enunciado do programa cívico-militar, do site oficial do programa cívico-militar, né? O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta o conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares. Ou seja, isso significa que os militares que vão às escolas, eles não dão aula, eles ficam dando ordem em professores. Tira, inclusive, o caráter democrático das escolas públicas, da rede pública de ensino, que via sendo fortalecida e implementada nos últimos anos. Eu falo décadas. Né? Inclusive nas escolas públicas, a eleição de diretores, enfim, nas universidades, do ponto de vista universitário, que não é o caso da área do programa de escolas cívico-militares, mas a eleição para reitor, eleição para diretores de centro, de faculdades, institutos, enfim. Então tira esse caráter. Ou seja, está lá os professores que estudaram, que sabem o que é preciso para dar uma aula, para ensinar um estudante. Chega lá um monte de milico somente para dar ordem. Com um detalhe, esses militares da reserva, aposentados, etc., eles têm um jeton a mais, né, de R$9.000. Pode chegar a R$9.152 a mais do salário do que já recebe das Forças Armadas. Ou seja, enquanto o salário médio do professor no Brasil está na casa dos R$3.000, esses militares que se enfiaram nas escolas para não dar aula, para dar ordem aos professores, para impor uma lógica de obediência e não de criticidade aos estudantes, ainda recebiam a bagatela de R$9.152 a mais para fazer isso. Além de tudo, além da desvalorização dos profissionais de educação no sentido conceitual do educar, né, da sua função, você tem a desvalorização financeira desses profissionais. Por isso que é uma bola dentro. E, de novo, reforçando, isso não é o fim das escolas militares, apenas das escolas cívico-militares. Aqui em Alagoas são 3 escolas, uma em Maceió, uma em Rio Largo e uma na cidade de Maragogi. De todo modo, esse programa não encerra agora, o ano letivo será
finalizado e não mais haverá a intenção do governo federal, não vai mais bancar esse tipo de programa. Os governos estaduais e as prefeituras eles podem manter o programa caso desejem, agora terão que arcar com os custos, ou seja, pagar R$ 9.000 a mais por cada militar que está fazendo nada, fica lá dando ordem, professor e estudante dentro dessas escolas. Só para a gente ter uma ideia da desproporção que o governo Bolsonaro fez em relação a esse programa de militarizar os estudantes brasileiros e, por consequência, também, por que não, os professores, esse programa no seu auge, né, desde 2019, ele estava presente em 0,01% das escolas públicas brasileiras. De novo, em 0,01% das escolas públicas brasileiras. Mas os custos com esse programa estavam entre os 15 maiores das verbas chamadas discricionárias do MEC, né? Ou seja, aquele que o ministro pode decidir se gasta ou se deixa de gastar com a educação básica, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, esse programa ele ficou acima de programas, inclusive, de obras, de reformas nas escolas, de construção de novas escolas, e acima da rubrica coronavírus Covid-19, ou seja, que era para garantir as aulas durante a pandemia, o isolamento, ou seja, as aulas online. E aí você tinha aí muito déficit nessa questão, principalmente no comparativo entre escolas privadas e escolas públicas, do acesso à internet, etc. E percebam, né, vocês já tinham um discurso que ganhou muita força no período da pandemia, da escola em casa, né, do homeschooling, que essa direitona aí, essa nova direita, os biruliros, tudo defendendo para que os pais ensinassem os filhos e tivessem a mesma validade da escola, ou seja, ensinar um monte de lorota que terra é plana, etc, etc, etc. Né? Tudo isso casa. Uma outra curiosidade é que esses caras brigaram tanto pela escola livre, escola sem partido, sei lá o quê, porque os professores doutrinadores, os doutrinadores são os militares que foram para as escolas civis, né, escolas públicas comuns, né, regulares, né, para ensinar a obediência aos estudantes e tirar, inclusive, caráter crítico, seja das aulas, seja do estudante, do pensar do estudante. Temos mais um gol do governo Lula, mais uma bola dentro do governo Lula de acabar com esse programa. E aí, quem quiser manter, que mantenha. Uma outra grande falácia é que é o argumento de que esse programa é bom porque tem que tirar, por exemplo, o desempenho das escolas militares, que têm índices melhores do que as escolas públicas não militares, né? Ou seja, as escolas públicas regulares. E por que que tem, mas ninguém que define isso fala. O custo per capita, o investimento per capita nas escolas militares é 3 vezes maior do que a média das escolas regulares. Ora, com esse tanto de recurso a mais, e aí você tem merenda, infraestrutura, o salário dos professores, enfim, todos muito melhores do que das escolas regulares, a tendência é evidente que seja melhor do que os das escolas regulares, né? É evidente que as escolas militares, tendo 3 vezes, em média, mais recursos do que as escolas públicas regulares, terá índices melhores de aprovação, de etc., de permanência, de evasão, porque toda a infraestrutura que tem lá dentro ela é melhor do que a não militar, né? E aí é isso que a gente precisa ter clareza, ter ciência disso. Não é o fato de ser militar a escola que a torna melhor. É o investimento que tem nessa escola que a torna melhor do que a não militar. O fato de ser militar é só o faniquito de ficar batendo continência para bandeira, incontinência para oficial, para etc, etc, que é coisa de militar. Para nós civis, isso é um mero faniquito. Né? E aí nada contra quem quer pôr seus filhos, matricular seus filhos em escolas militares. Não tem problema nenhum. Né? Se acha que lá é melhor, que vai render melhor para o seu filho, se você coaduna com essa lógica da obediência cega, de bater continência, etc., tudo bem. Mas isso por si só não garante nada, porque senão a gente não teria o general Heleno na televisão dizendo que a Terra é plana, e os militares, via de regra, não descumpririam, né, já que é o princípio da obediência, da hierarquia, etc., não estariam há muitos anos descumprindo, desobedecendo a Constituição brasileira, inventando, inclusive,
interpretações tronchas sobre o tal famigerado artigo 142 e descumprindo, se metendo na política, usando designação hierárquica para atuar na política, que não pode, né? Assim, por isso que a gente tem tanto general, cabo, soldado, sargento, sei lá o que, tudo na política. Eles não poderiam usar essa designação hierárquica, eles não poderiam aparecer de farda, em materiais políticos, ou seja, o cargo militar dele é só na esfera militar. Quando ele vai para a atividade civil, ele não pode estar usando esse tipo de coisa. Mas não é o que a gente vê. E a gente vê, inclusive, militares de ativa fazendo falas políticas, quer a gente concorde com elas ou não. Militar não devia se manifestar publicamente sobre política, nem em reuniões discutir os destinos e tal, o que é que nós vamos fazer. Não vai fazer nada, né? Se é para cumprir a legislação brasileira, militar obedece ao comando civil da vez e ponto final. A única exceção que caberia aí, e aí no meu entendimento, não sei nem se do ponto de vista legal isso existe, essa é a ordem do comando civil e é para maltratar, matar seus cidadãos, os cidadãos do seu país, ou entrega, lesa pátria, entregar gelelismo a outro país. A parcialismo também ocorre à torta e à direita. E é isso que a gente está vendo aí. Então, nem no quesito obediência às regras, etc., não tem. Tem no limite a obediência a quem comanda, a voz de quem comanda. E é essa a grande doutrina que os caras queriam mandar. Que também faz parte do jogo da naturalização, da militarização da nossa sociedade, da política, da vida na sociedade civil. Esse projeto das escolas cívico-militares, entre outras coisas, tem esse objetivo, né? Tem esse objetivo, enfim, de naturalizar a militarização da sociedade, a presença dos militares em cada espaço da sociedade, na educação, na política, etc. O que não convém numa democracia, sejamos francos, não é?